Olá, a aula de hoje é diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus. Meu nome é Leonardo Vasconcelos, sou professor de patologia clínica do Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da UFMG. Nessa aula nós vamos rever o metabolismo dos carboidratos, o conceito de diabetes mellitus, falar um pouco sobre epidemiologia e fisiopatologia, os exames laboratoriais atualmente disponíveis para o seu diagnóstico, diabetes mellitus gestacional, informações técnicas, pré-analíticas e analíticas de como é feito esses exames laboratoriais adicionais para monitorização desses pacientes e algumas informações complementares. Então, inicialmente, é bom a gente relembrar o metabolismo dos carboidratos. Nós adquirimos os carboidratos através da alimentação. Começa desde a digestão com a atuação da amilase salivar e, posteriormente, a amilase pancreática na parte do pâncreas exócrino. Lembrando ainda que há também a atuação da parte endócrina do pâncreas, as chamadas ilhotas pancreáticas, onde nós temos as células alfa que produzem o glucagon, que é antagonista das células beta, que produzem insulina. E temos também a célula delta somatostatina, que faz o controle parácrino da glândula. Uma vez adquirido o alimento via alimentação, a glicose cai na corrente sanguínea e vai para os tecidos. Logo após a alimentação, nós entramos num estado de hiperglicemia pós-prandial. Essa hiperglicemia estimula as células beta-pancreáticas a produzir insulina, e a insulina, então, retira a glicose do sangue e leva para os tecidos, dentre eles a musculatura, o sistema nervoso central e o fígado. No fígado é armazenado na forma de glicogênio. No oposto, quando os nossos níveis glicêmicos começam a cair, há um estímulo para inibir a produção das células beta de insulina e começa a ter um aumento da produção das células alfa, que o glucagon faz então o efeito contrário à insulina, ou seja, atua como hiperglicemiante, principalmente quebrando o glicogênio hepático e liberando a glicose do fígado para o sangue. Então isso acontece diariamente no nosso metabolismo. A gente vive nessa homeostase. Quando a glicose está baixa, estimula mais o glucagon. Quando a glicose está alta, estimula a insulina. A partir do momento que nós perdemos essa resposta adaptativa, a gente entra então nos distúrbios dos metabolismos dos carboidratos. O conceito então de hiperglicemia nada mais é do que o aumento da glicose no sangue por quebra desse aparato metabólico. Com relação aos valores normais de glicose no sangue, isso veio mudando ao longo dos tempos. Hoje é fato que o valor limite superior da normalidade é 99 mg por decilitro e o limite inferior varia de laboratório para laboratório, alguns colocando 55, outros 60, 65 e tem laboratórios que colocam o limite inferior até 70. Já o conceito de diabetes nada mais é do que o conjunto de distúrbios metabólicos que possuem em comum a característica de subutilizar a glicose, por efeito de ação ou secreção da insulina, resultando aí num quadro de hiperglicemia. Então é uma doença multifatorial. A diabetes ela é uma doença bem antiga. Há relatos dela em papiros egípcios, aí esse Ebers, que colocava lá no relato clínico dos pacientes a passagem de muita urina, ou seja, fazendo uma alusão a pacientes que urinavam muito, que tinham poliúria. Quem definiu o termo
né, diabetes foi o Areteu da Capadócia, aí por volta dos anos 30 a 90 depois de Cristo. E o termo diabetes significa exatamente essa relação com a poliúria. Lembrando que além do diabetes mellitus, o mellitus aí porque é adocicado por causa da presença de glicose na urina, temos também o diabetes insípido, que o problema é o hormônio antidiurético, ou ADH, os dois levando a poliúria. Em 1890, nós temos aí, né, a descrição das ilhotas pancreáticas por Langerhans, e também Batten e Beast, em 1920, né, que aí descobriram a insulina. Com relação a um pouco de história aos exames laboratoriais, né, a tira reagente de urina, ela foi descrita inicialmente em 1941. O método da quantificação da glicose, né, pela glicose oxidase foi feito em 1950. O teste de tolerância oral à glicose em 1979. E em 2003, a ADA e a Organização Mundial de Saúde, revendo, né, os critérios, reduziram os valores normais glicêmicos, que antes era considerado até 110, e aí caiu para 99. E há 10 anos atrás, a glicemoglobina, ou hemoglobina glicada, entrando também para o diagnóstico de diabetes. Um pouco de epidemiologia. Diabetes é uma das doenças, né, mais prevalentes. Então, estima-se que no mundo tem em torno aí de 500 milhões de pessoas acometidas. No Brasil, né, dados de 2016, 8,1% da população com diagnóstico de diabetes. Uma pequena prevalência, né, uma proporção de mulheres, né, superior aos homens. E tem muita gente, né, cerca aí quase que 50%, desconhece que tem a doença. Então, muito provavelmente, essa incidência fica, né, bem maior. A elevação do número de diabetes no Brasil, né, com o passar dos anos, isso é fato. Tem várias situações ou várias respostas ao porquê que o número de diabéticos está só aumentando. O primeiro screening populacional, né, a população está tendo mais acesso ao laboratório, à consulta médica, né, e a possibilidade de fazer o diagnóstico. A obesidade, que vem se tornando também uma epidemia e por que não uma pandemia. A elevação do poder aquisitivo, com melhora, né, principalmente aí de locomoção, mais sedentário, alimentação e outros mais. A maior expectativa de vida e a maior sobrevida dos doentes. Então, aqui nesse gráfico, mostrando, então, com o avançar da idade, a incidência de diabéticos, e aí, principalmente diabético do tipo 2. Em termos de fisiopatologia, a hiperglicemia ela é bastante lesiva aos vasos sanguíneos. Então, tudo nada mais é do que uma microangiopatia, que o exemplo clássico é a retinopatia diabética, né, dando aí a cegueira. A principal causa de cegueira é o diabetes. E tem a lesão de grandes vasos, a macroangiopatia, que vai então lesar uma série de órgãos e sistemas, e dentre eles aí as doenças cardíacas, vasculares, né, a lesão renal, também lesão renal, a principal causa é o diabetes, e uma série de outras complicações. Quanto à classificação do diabetes, né, pegando aí o último consenso da ADA, Associação Americana de Diabetes, nós temos 4 tipos: o diabetes tipo 1, o tipo 2, o gestacional e o diabetes secundário ou tipo específico, que são outros distúrbios, outras doenças, sejam elas endócrinas, infecciosas, enfim, que acabam lesando, comprometendo o pâncreas endócrino e, consequentemente, a produção de insulina, levando então a quadros de hiperglicemia. A diferença básica, né, entre o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1, a prevalência em torno de 5 a 15%, é um processo patológico autoimune.
principalmente por destruição das células beta pancreáticas, levando a uma deficiência total de insulina. Então, esses pacientes precisam de insulina, que é o seu tratamento. E o diagnóstico inicialmente ocorre na fase mais precoce, daí também chamada diabetes da infância ou da juventude. Já o diabetes tipo 2 é a nossa maior prevalência. A pessoa tem insulina, porém o organismo desenvolve uma resistência periférica à sua ação e acaba então repercutindo na hiperglicemia. Tem aí predisposição genética, é de origem poligênica. O diagnóstico inicialmente acontece em adultos, daí também é chamada de diabetes do adulto. E os fatores de riscos principais é a obesidade, dislipidemia, hipertensão e o próprio sedentarismo. Em ambos os casos, o paciente vai queixar-se de poliúria, polidipsia, polifagia, cansaço e outras complicações mais graves, até mesmo cetoacidose diabética, né, e o próprio coma hiperosmolar. Entrando na parte do diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico laboratorial, e aqui o laboratório tem um peso muito importante nesse diagnóstico. E quais são os exames que a gente pode fechar o diagnóstico de diabetes mellitus? Nós temos 4 possibilidades. Fazer o diagnóstico com a glicose de jejum, com a glicose pós-sobrecarga, né, que é o teste de tolerância oral à glicose, com a glicemoglobina ou com uma glicemia aleatória, independente se ele está ou não em jejum, mais sintomas clínicos sugestivos. Para os 3 primeiros casos, é interessante a gente repetir esse resultado de laboratório em um outro momento para afastar problemas pré-analíticos. E nessa quarta possibilidade, a glicose aleatória mais a clínica, eu consigo dar o diagnóstico imediato. Então, com relação aos pontos de corte, né, pegando aqui um estágio normal, para a glicemia de jejum é até 99, para o paciente diabético maior ou igual a 126, lembrando que esses valores são usados no sistema, né, de referência aqui no Brasil, que é miligrama por decilitro. Entre 99 e 126 tem um hiato, que é de 100 a 125. Para esses pacientes, a gente fala que eles são pré-diabéticos e eles são classificados como IFG. IFG significa glicose de jejum alterada, né, fazendo aí uma tradução do termo em inglês. Já no exame pós-destrozol, pós-sobrecarga glicêmica, o normal é ter uma glicose após 2 horas, 75 gramas de destrozol inferior a 140. Quem tiver maior ou igual a 200 entra aí no critério de diabetes. E no meio do caminho, de 140 a 199, ele é chamado também de pré-diabético. Para diferenciar o pré-diabético da sobrecarga com o pré-diabético de jejum, mudou a sigla. Agora é IGT, que seria tolerância à glicose prejudicada, né, fazendo aí uma tradução do termo em inglês. E tem também um caso de uma glicemia casual, aleatória, independente do horário de jejum. Quem tiver com uma glicose maior ou igual a 200 e sintomas clínicos sugestivos de diabetes, eu posso então fechar o diagnóstico na hora. Lembrando que lá fora eles utilizam a unidade milimol por litro, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, para fazer a conversão de um para o outro, basta multiplicar por 18. Geralmente faz essa dobradinha, a glicose de jejum, e quando está indicado faz o pós-estrozol. O paciente pode ter os dois acima do ponto de corte, ser diabético pelos 2 exames. Ele pode ter os 2 exames dentro da normalidade. Ele pode ter só a glicose de jejum alterada, então ele é IFG, pré-diabético. Ou ele pode ter só o pós-estrozol alterado, ele é o IGT, pré-diabético. Quem tem tanto a glicose de jejum alterada quanto o pós-estrozol também alterado, a chance dele virar diabético é bem maior que quem só um ou outro. E lembrando que em 2010 a ADA incluiu também a glicemoglobina para o diagnóstico de diabetes,
sendo o ponto de corte maior ou igual a 6,5%. Então essa é a tabela do último consenso da ADA, que saiu agora no suplemento, né, do Diabetes Care, em janeiro, né, deste ano. Todo janeiro do início do ano, a ADA solta o seu novo suplemento. Então aqui falando, glicose de jejum maior ou igual a 126, pós-estrosol maior ou igual a 200, glicemoglobina maior ou igual a 6,5. Para esses três aqui eu tenho que repetir o exame em um outro momento para afastar problemas pré-analíticos. Ou então uma glicose aleatória maior ou igual a 200, mais sintomas clínicos sugestivos de hiperglicemia. Para essa quarta possibilidade eu não preciso de repetir o exame, eu consigo fechar o diagnóstico, né, de forma imediata. E os pacientes pré-diabéticos seriam aqueles que têm então glicose de jejum entre 100 e 125, um pós-estrosol de 140 a 199 e uma glicemoglobina de 5,7 a 6,4. Para esses pacientes, basta apenas uma única dosagem que já são classificados como pré-diabético, e esse é um sinal de alerta. O pré-diabético pode evoluir para diabetes, pode ficar pré-diabético o resto da vida ou pode voltar à normalidade. E é interessante que tanto o IFG quanto o IGT, os pré-diabéticos, eles também têm uma associação, né, para o risco de doença cardiovascular. Então, não só o paciente diabético tem 4 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular, mas como pré-diabético também tem chance de ter essa doença. Quando que eu faço o rastreamento? Geralmente adultos, né, acima de 20 anos, basta eles terem aí pelo menos um ou mais desses fatores de risco colocado, né, aí um sobrepeso, hipertenso, sedentário, história familiar positiva, dislipidêmico, dentre outros. Ou então adulto acima de 45 anos, na presença ou ausência de fatores de risco. Interessante eu fazer pelo menos uma triagem, pelo menos aí a cada 3 anos. E todas as gestantes. Faz parte do pré-natal fazer o screening de diabetes, e aí no caso principalmente o diabetes gestacional. Então, essa é a tabelinha que está no consenso, no último consenso da ADA, falando exatamente, né, o que o slide anterior disse sobre o rastreamento de pacientes assintomáticos. E em crianças? Em crianças eu também vou rastrear, no caso, pensando principalmente no diabetes tipo 1, né, quando a criança tem sintomas sugestivos, a poliúria, a polifagia, a polidifisia, tem problema de visão, infecções de repetição, retardo de cicatrização, história familiar positiva, ela já é hipertensa, já é obesa, dislipidêmica, enfim. Então, nessa suspeita eu faço também o rastreamento de crianças. Os pontos de corte: glicose maior ou igual a 126, pós-estrosol maior ou igual a 200, ou glicemoglobina maior ou igual a 6,5, são os mesmos tanto para adulto quanto para criança. Diabetes gestacional nada mais é do que a intolerância dos carboidratos, né, no caso a hiperglicemia, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não persistir até a 6ª ou 12ª semana após o parto. Geralmente a gestante ela tem então o feto, que a princípio por si só ela divide o carboidrato com o embrião e depois o feto, então o feto ele tende a reduzir a glicose. Nós vimos na PC1, na patologia clínica 1, que a gestante tem um aumento da volemia. Então, teoricamente, esse aumento da volemia também iria fazer uma hemodiluição e reduzir, né, o valor da glicose sérica. Mas aqui, no caso, o grande problema do diabetes gestacional é a placenta. E a placenta produz hormônios anti-insulínicos. O hormônio do crescimento, o adrenocorticotrófico, a progesterona e o grande vilão, o lactogênio placentário. São esses hormônios que em algumas gestantes que têm fatores de risco, que nós vamos ver no próximo slide,
é que faz então o desenvolvimento do diabetes gestacional. Quando que eu faço esse screening? Eu vou fazer quando a placenta já estiver num grau de desenvolvimento, né, máximo. Então seria na segunda metade da gestação. Mais especificamente entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. É nesse período que eu faço o screening para diabetes gestacional. Algumas grávidas vão ter diabetes gestacional, outras não. Então, os fatores de risco que o obstetra tem que ficar atento é a idade acima de 25 anos, obesidade ou ganho excessivo durante essa gestação, quem tem história familiar positiva de diabetes, aquela mulher que já tem glicemias prévias alteradas, a chance, uma vez que ela engravidou, dela desenvolver o diabetes gestacional fica maior. Ou então, na gestação passada, ela já teve diabetes gestacional, então nessa outra gestação ela tem chance também. E aí algumas outras observações relacionadas, né, ao feto e a antecedentes obstétricos. Com relação aos pontos de corte, né, como se faz o diagnóstico de diabetes gestacional entre a 24ª e a 28ª semana, segundo o critério da ADA, a gente pode fazer de duas formas, ou uma estratégia de um passo, ou uma estratégia de 2 passos. Como é que seriam essas duas estratégias? Então, numa estratégia de 2 passos, que é a mesma estratégia utilizada pela Organização Mundial de Saúde, então, entre a 24ª e a 28ª semana, eu faço primeiro um teste de tolerância oral à glicose com 50 gramas de destrozol, ou glicose anidra. 1 hora depois que eu ofertei esse destrozol, eu colho o sangue e meço a glicose. Se eu considerar o ponto de corte de 130 miligramas por decilitro, eu tenho uma sensibilidade de 90%. Se eu aumentar um pouco esse meu ponto de corte, a minha sensibilidade cai um pouquinho para 80%. Uma vez que esse pós-destrozol, 1 hora, deu acima desses pontos de corte, então eu venho e faço a curva glicêmica. Então eu venho para o segundo passo. Nessa curva glicêmica, eu vou ofertar 100 gramas de glicose anidra e vou dosar a glicose. Primeiro em jejum, depois eu oferto o destrozol, e aí eu vou marcando os tempos, 1 hora, 2 horas e 3 horas. Então aqui sim eu traço 4 pontos, eu traço uma curva. Se tiver 2 valores acima desses pontos de corte para cada horário, né, elevado, fecha-se o diagnóstico de diabetes gestacional. Então essa é a estratégia de 2 passos, um rastreamento e posteriormente a curva. Já na estratégia de um único passo, o rastreamento não é necessário, eu vou direto para a curva, e aqui uma observação que a curva não é 100 gramas, e sim 75 gramas, após jejum, né, de 8 horas. Então eu meço em jejum, 1 hora e 2 horas. O ponto de corte do jejum caiu de 95 para 92, o de 1 hora continua o mesmo, 180, e o da segunda hora caiu de 155 para 153. Nessa estratégia de um passo, basta ter apenas um valor desses 3 alterados para eu dar o diagnóstico de diabetes gestacional. Bom, visto então os critérios de diagnóstico de diabetes gestacional, vamos falar um pouquinho mais sobre os exames. Então, nós temos também exames que vão ajudar o monitoramento e exames que vão ajudar a rastreamento de outras complicações. Aqui é interessante falar que, dependendo da estratégia, dependendo do que eu quero avaliar nesse paciente, eu posso usar exames laboratoriais diferentes. A glicose jejum me dá uma estimativa da média glicêmica em torno de minutos pós a coleta. Se eu quero avaliar a presença de glicose na urina, a glicosúria, que é um método bastante criticado, eu vejo a média glicêmica no período de horas pós aquela coleta. Tem-se a frutosamina, que eu vou ver a média glicêmica em torno de 2 a 3 semanas, e a glicemoglobina em torno de 3 a 4 meses. Falando um pouquinho das estratégias para a glicose de jejum,
é importante que quando a gente faz essa solicitação, a gente tem que orientar o paciente para os preparos adequados. Basta ter um jejum de 8 horas, nem mais nem menos. 8 horas já é suficiente para fazer a dosagem da glicose. A gente também tem que recomendar aos pacientes a evitar exercícios físicos no dia anterior, evitar a ingesta de bebidas alcoólicas, pelo menos aí 48, 72 horas antes. Se ele tiver com uma diarreia, se ele tiver com uma infecção, se ele tiver com algum distúrbio, né, no seu metabolismo naqueles momentos, o ideal é que ele primeiro trate esse distúrbio para depois então aferir a sua glicemia, que o diagnóstico de diabetes vai mudar, né, a vida dele, uma vez confirmado para o resto da vida. Então tem que ser um diagnóstico bem feito no momento certo, no paciente certo. Aqui alguns detalhes aqui de parte analítica, né? Geralmente a gente dosa a glicose no soro, geralmente essa tampa vermelha, que tem uma substância que vai ativar o coágulo, e aí forma o soro e dosa a glicose nesse soro. E podemos também dosar já no plasma, que é um outro tubo, que é um tubo de tampa cinza, que tem o EDTA, que é um anticoagulante, e o fluoreto de sódio, que é o inibidor de glicose. Tanto faz um ou outro tubo. A maioria dos laboratórios, né, eles dosam no tubo vermelho. O diferencial é que se eu for dosar no tubo vermelho, eu tenho que centrifugar rapidamente esse tubo para não deixar as células sanguíneas, né, que estão dentro do tubo consumir a minha glicose. Se eu não posso centrifugar logo depois que eu colho, eu demoro a fazer o transporte e levar para um laboratório, na área técnica, mais isolada do posto de coleta, então recomenda-se a dosagem no frasco de tampa cinza, que tem o fluoreto, que vai preservar essa glicose, né, e não deixar as células sanguíneas consumirem, né, essa substância. Com relação ao método, né, então aqui a gente tem dois tipos de método, a glicose oxidase ou método da hexoquinase. Todos eles são métodos enzimáticos, colorimétricos, e não significa que um é melhor que o outro. Cada um é feito por um determinado aparelho, né? Cada fabricante tem aí a sua metodologia. O que importa é que o aparelho esteja aferido, né, calibrado e esteja dosando de forma correta. Aqui chama a atenção o coeficiente de variação analítica da glicose, a diferença entre as dosagens, né, no mesmo aparelho é em torno aí de 3%, inferior a 3%, que é o recomendado. Tem aparelhos que conseguem ter uma reprodutibilidade muito boa, né, que fica aí até abaixo de 0,5%, e coeficiente de variação biológica, que a nossa glicose ela flutua ao longo do dia, né, então é importante a gente ter essa noção. Já a glicemia pós-destrozol ou pós-sobrecarga, né, os fatores pré-analíticos, eles são os mesmos para a glicose de jejum, porque inicialmente eu faço a glicose de jejum, aí é que eu oferto o destrozol, e depois de 2 horas é que eu doso novamente a glicose, agora pós-destrozol, e faço então e traço aí uma reta. Geralmente a dose do destrozol que a gente oferece é 75 gramas e a gente tem que respeitar o quilo de peso. Então, no caso de criança, a gente usa 1,75 gramas por quilo de peso até a criança ter 43 quilos. Acima disso já é a dose do adulto, 75 gramas. Durante esse exame, o paciente tem que ficar em repouso dentro do laboratório, deve evitar caminhar ou sair da poltrona. E se ele passar mal, ou acontecer algum problema com esse paciente, interrompe todo o teste e vai repetir depois esse pós-destrozol num outro momento, inclusive com a glicose de jejum. Reparem que o coeficiente de variação biológica desse método ele é bastante alto, ele pode variar até 23%, né? Então a gente tem que ficar aí bastante atento para, né, os procedimentos pré-analíticos adequados. Com relação à glicemoglobina ou hemoglobina glicada, né, ou hemoglobina 1C,
nada mais é do que a glicose que se liga à molécula de hemoglobina. Na eletroforese de hemoglobina, né, normal, a gente tem o padrão A, o padrão a hemoglobina A2 e o resquício da hemoglobina fetal. A molécula de glicose vai se ligar na hemoglobina A do subtipo 1C. Então daí o nome também de HbA1c. Como ela se liga à hemoglobina, a ideia aqui seria que a glicemoglobina ela respeita o tempo de meia-vida das hemácias do sangue, que é em torno de 90 a 100, 120 dias. Então, quando a gente dosa uma glicemoglobina no paciente, ali tem hemácia jovem, hemácia madura e um pouco de hemácia velha, né, fazendo o pool total de hemácias que estão circulando, né, naquele momento da minha dosagem. Então, 50% dos resultados da glicemoglobina são de hemácias jovens no primeiro mês, 40% são hemácias maduras e 10% hemácias velhas. E isso é importante para a gente entender qual que é a periodicidade que eu vou repetir a glicemoglobina do meu paciente. O ideal aqui é de 90 a 90 dias, onde eu já renovei pelo menos 90% do meu pool de hemácias daquele paciente. Esse gráfico é um gráfico bastante clássico, mostrando que quanto maior o valor, o percentual da glicemoglobina, maior o risco, né, de desenvolver doenças, né, microvasculares, principalmente aí a retinopatia diabética. Daí, então, o nosso alvo, a nossa meta é manter a glicemoglobina em valores bem baixos. E esse outro gráfico ele é interessante, que ele mostra que a partir de 6,5 de glicemoglobina é que a prevalência das doenças começa a se elevar muito. Então, eu tenho que manter abaixo de 6,5. Não tendo grandes diferenças se for de 6, de 5,5, de 5, enfim. Mas acima disso, aí já tem um impacto maior na prevalência dessas doenças, né, para o paciente. Algumas características importantes da glicemoglobina. A primeira é que ela permite avaliar oscilações glicêmicas, então, num período de tempo maior do que a glicemia de jejum. Não é necessário, né, fazer a restrição alimentar, né, o jejum, porque eu estou avaliando uma coisa que está no sangue em torno de 90, 100, 120 dias. Então, isso é um outro fator importante, uma grande vantagem. Eu vou colher no mesmo tubo que eu colho o hemograma, né, que é o EDTA, o tubo de tampa roxa. E aqui tem vários métodos disponíveis, né, para a dosagem da glicemoglobina. Não importa qual método que o laboratório usa, desde que o método seja referendado por esse programa NGSP, e que o seu aparelho esteja calibrado e dosando de forma correta. Os laboratórios geralmente eles colocam um método também no seu laudo laboratorial. A glicemoglobina entrou para dar diagnóstico de diabetes em 2010 e ela tem algumas limitações, principalmente com doenças que levam à redução da hemoglobina total. Consequentemente, falseiam o resultado de glicemoglobina. Então, pacientes sabidamente portadores de deficiência de ferro, ácido fólico, B12, então com anemias microcítica e hipocrômica, com anemia megaloblástica, esses a gente tem que tomar um cuidado. O ideal seria não monitorar com a glicemoglobina, a não ser que ele esteja completamente, né, estabilizado. Ou então pacientes que têm também anemias hemolíticas, né, desordens, né, sangramentos, né, tomou transfusão sanguínea, ou então ele é heterozigoto, ele tem outras hemoglobinopatias, além da hemoglobina A e um pouquinho da fetal. Então, tudo isso pode falsear o resultado da glicemoglobina. Daí, então, a gente vai usar outros exames de laboratório para monitorar esse paciente. E uma observação que o uso de vitamina C e vitamina E, ao longo, né, por um período aí razoável, né, contínuo, pode inibir a glicação da hemoglobina. Então, pode falsear, né, para baixo, né, os valores de hemoglobina glicada. Então, daí mais uma pergunta que tem que ser feita aos pacientes se eles estão tomando algum fármaco e se eles estão tomando algum polivitamínico. E tudo isso pode ser fator pré-analítico, sabidamente conhecido no laboratório.
Então, por causa desse guarda-chuva amplo, né, que pega a média glicêmica dos últimos 2, 3 meses, ele é considerado o padrão ouro para monitorar o paciente. O ideal nesse monitoramento, se o paciente ele está estável, basta uma dosagem a cada 6 meses, ou se ele ainda não está tão controlado, aí sim eu vou dosar a cada 3 em 3 meses. Alguns laboratórios, além do resultado da glicemoglobina, jogam também o valor da glicose média estimada, que seria uma tradução, o que significa esse percentual de hemoglobina glicada. Então, conforme a tabela, mostra que se o paciente tem 6% de glicemoglobina, em outras palavras, equivale a falar que ele tem uma média glicêmica, né, em torno de 126 miligramas por decilitro de glicose, isso ao longo aí dos 2, 3 meses. Se ele tem 10% de glicemoglobina, equivaleria a 240 miligramas por decilitro de glicose ao longo aí, né, dos seus 2, 3 meses. Tem que tomar cuidado que muitas vezes o paciente confunde esse resultado de glicose média estimada, que é uma tradução do percentual da glicemoglobina, com a própria glicose de jejum. Então, isso tem que tomar cuidado e tem que esclarecer bem, né, os pacientes com relação a isso. O ideal é a gente fazer o raciocínio apenas com o percentual propriamente dito da glicemoglobina, porque a gente já tem meta para isso. Maior que 6,5 é diabético, de 5,7 a 6,4 é pré-diabético, né, e os alvos, os controles, as metas, né, uma vez que o paciente já é sabidamente diabético, se eu quero ver se está tudo correto com ele ou não, o ideal é eu manter uma glicemoglobina em paciente controlado menor que 7 e aceita as crianças e idosos, aquelas pessoas com controle um pouco mais difícil, menor que 8. Bom, então esses são os exames para o diagnóstico laboratorial do diabetes, e aqui a gente tem alguns outros exames que podem ser também solicitados. Eu vou passar rapidamente nesses outros exames. Nós temos aí a glicemia pós-prandial, né, que é a glicemia pós-almoço, que tem aí esses fatores, né, pré-analíticos. É interessante que a pessoa ela tem que almoçar no horário de costume, a quantidade e o tipo de alimento de costume. Não pode, nesse dia pós-prandial, ela querer almoçar num horário diferente ou um tipo de alimento diferente. Esse exame é interessante que depois que ele leva, né, o alimento à boca, ele começa a marcar o tempo, 2 horas depois ele vai no laboratório e dosa a sua glicose. É como se fosse o teste de destrozol, sobrecarga, só que no destrozol tem uma carga padronizada e aqui no caso pós-almoço, né, a pessoa come o que ela tem o hábito de comer todo dia. O interessante desse exame é que avalia exatamente isso, ou seja, quanto que está a glicose pós uma refeição habitual, corriqueira. Não existe um valor de referência, porque cada um, né, tem aí o seu hábito alimentar, mas acredita-se que com o paciente controlado, o ideal é que o pós-prandial dele fique abaixo de 140, e dependendo dos casos, aceita-se até abaixo de 180. Não é um exame utilizado para o diagnóstico de diabetes, sim para monitorar um paciente que já é sabidamente diabético. Temos a frutosamina, nada mais é do que a glicose que se liga à hemoglobina glicada, a glicose que se liga às proteínas, né? Então, assim, dentre as proteínas a mais abundante é a albumina, então, né, daí-se o nome de frutosamina. O raciocínio aqui é o mesmo da glicemoglobina, ou seja, vai respeitar o tempo de meia-vida da substância a qual ela ligou. No caso aqui, respeitando o tempo de meia-vida da albumina, que dá então o controle glicêmico das últimas 2, 3 semanas. O guarda-chuva aqui fica um pouco menor do que a glicemoglobina. Mas é interessante, porque muitas vezes quando eu estou mudando o esquema terapêutico, eu não vou ficar esperando 3 meses para repetir a glicemoglobina do sujeito, né? Então aqui eu posso esperar um tempo um pouco menor, né, para se fazer essa repetição, ou até mesmo pedir a própria glicose de jejum, que aí sim a gente já sabe que o guarda-chuva dela é bem pequenininho, em torno de minutos pós aquela coleta.
faço uma única observação nessa frutosamina para aqueles pacientes que têm distúrbios de proteína total. Então, eles têm uma desnutrição, têm uma lesão hepática, têm uma lesão renal, que acabam alterando o valor total de proteína. Então, pode ter um resultado de frutosamina falseado por causa dessa hipoproteinemia ou hipoalbuminemia presente nesses pacientes. A glicosúria, nós vimos na PC1, ela é interessante, porém ela é bastante questionada, porque só vai aparecer glicose na urina quando o néfron vence o limiar de filtração, ou seja, a glicose no sangue está acima de 150, 180 mg por decilitro. E sabemos que o paciente diabético, basta ter uma glicose acima de 126, que ele já tem a doença. E muitas vezes, nesse valor, não vai ter glicosúria. Então, nem toda ausência de glicosúria descarta o paciente diabético. Por outro lado, nem toda presença também confirma, principalmente em gestante, que é muito comum ter cruzes, ou seja, positividade de glicose, de proteína e outros. Mas é um exame, enfim, para a gente ficar aí atento. Existe a possibilidade de dosar a insulina. Aqui chama a atenção que a insulina não é para diagnosticar diabetes, ela é usada mais, na verdade, para as hipoglicemias, Entre as principais causas de hipoglicemia, nós temos aí os insulinomas, são os tumores hipersecretantes de células beta, então a gente poderia dosar aí a insulina também nesses casos. Ela vem do mesmo precursor, que é a proinsulina, que posteriormente se subdivide em insulina e o peptídeo C. Esse peptídeo C é um outro exame também que pode ser dosado, que a produção é equimolar da insulina. É interessante que paciente que tem diabetes tipo 1, geralmente, claro, por ter defeito, problema na produção de insulina, então essa dosagem está baixa, mas o paciente tipo 2, a dosagem pode estar também baixa, normal ou elevada. Então, daí, mais uma vez, ela não é usada para diagnóstico de diabetes, mas sim para avaliar outros distúrbios de metabolismo glicêmico e também pode ajudar na avaliação da resistência à insulina. O peptídeo C, como eu falei, vem do mesmo precursor da insulina, também muito útil, principalmente aí nos casos de hipoglicemia, para avaliar se o hiperinsulinismo é endógeno ou exógeno. E, por fim, nós temos aí os autoanticorpos. Os autoanticorpos contra estruturas da ilhota, contra anti-insulina, antitirosina fosfatase, enfim. Então, temos aí esses 4 autoanticorpos. Eles não são recomendados para usar na rotina, mas se presentes, eles têm aí maior risco. Quanto maior a presença desses autoanticorpos, ser 1, 2 ou 3, ou até mesmo todos os 4, maior o risco para a pessoa desenvolver diabetes nos próximos anos. Sugiro a todos darem uma olhada um pouco sobre síndrome metabólica. Síndrome metabólica nada mais é do que a alteração dos carboidratos ligado também a outras alterações sistêmicas, como hipertensão, dislipidemia, problemas renais, a própria gordura, a cintura abdominal elevada. Então, tudo isso, todas essas doenças, elas estão correlacionadas e uma pode agravar a outra. E, nesse sentido, no laboratório, nós temos um exame chamado índice ROMA, ou ROMA-beta, que nada mais é do que a proporção de glicose e insulina. Nesse caso aqui, os dois são dosados em jejum de 8 horas, e aqui chama a atenção que o valor da glicose que a gente coloca para calcular essa fórmula não é o valor da glicose que a gente solta no laboratório, que é miligrama por decilitro. Então, a gente tem que multiplicar por 0,0555 para achar o valor de milimol por litro e aí sim julgar nessa fórmula. Uma vez, além do valor de referência, seria uma maneira matemática de ver a proporção de glicose e insulina para categorizar que aquele paciente está tendo
que ele tem realmente uma resistência à ação de insulina. Com relação ao automonitoramento, nós temos aí os glicosímetros, né, e outros materiais mais sofisticados. Chama a atenção de que isso é importante para o automonitoramento e não para o diagnóstico. Não podemos fazer diagnóstico considerando aqueles pontos de corte, e aqui no caso desses aparelhos que dosem a glicose, né, o ponto de corte maior ou igual a 126, não pode ser usado por esses aparelhos, e sim por flebotomia pelo método convencional. Bom, tudo isso que a gente quer evitar essas complicações, né, ser aguda ou na forma crônica, a gente não quer que o nosso paciente chegue nesses casos, então isso tem que ser monitorado e tem que ser evitado. E finalizando, né, para monitorar um paciente diabético, a glicemoglobina é o principal alvo. O segundo alvo é o pós-almoço, pós-prandial. Metas são individualizadas, crianças, idosos e gestantes requerem cuidados especiais. E lembrando que o controle glicêmico estreito reduz as complicações, tanto complicações do diabetes e também complicações cardiovasculares. Bom, gente, o assunto da aula é esse. A aula ficou um pouco mais extensa, né? O ideal seria uma aula de 30 minutos, né? Nós gastamos aí 45 minutos, mas eu deixo aqui duas referências. A referência principal, que é da ADA, Associação Americana de Diabetes, o último consenso de 2020, o livro do departamento. O livro é interessante, porém, para esse assunto diabetes, ele já está um pouco desatualizado, né, que o livro é de 2009. E tem também aí alguns sites, né, o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse site Labtersis Online, o site da ADA, diabetes.org, e o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Agradeço a todos pela atenção, desejo bons estudos.